Boa tarde a todos, boa tarde a todas, boa tarde a todas as pessoas. Gostaria de começar parabenizando as unidades envolvidas, parabenizar todos os organizadores. Muito legal poder falar sobre o Setembro Amarelo, mas eu tenho um desejo de que as questões de saúde mental, elas transpassem o mês de setembro e que a gente aborde as questões de saúde mental ao longo de todo o ano, que a gente consiga refletir sobre nós mesmos, pensar nossas condutas, estabelecer a bússola da angústia como um método de conduta para a gente conseguir se entender melhor. Gostaria também de agradecer especialmente a Débora e a Janaína, as duas aqui de Santana do Ipanema, pelo convite que me fizeram o contato pessoalmente. Gostaria também de saudar a outra palestrante, a Paulette, e também dar um oi para a nossa intérprete de Libras, que está fazendo um trabalho muito importante de acessibilidade para que todos e todas consigam nos acompanhar o que nós vamos dizer hoje, né? Tema importante, solidão e angústia, né, em tempos de pandemia, mas eu gosto, quando vou falar de solidão e angústia, estabelecer uma temporalidade do antes e depois da pandemia. Porque eu tenho a hipótese que talvez a solidão e angústia ela não é causada particularmente pela pandemia. Talvez a gente tenha processos sociais, né? Então por isso vou fazer uma descrição sociológica, que nos ajude a pensar a questão da solidão e da angústia, inclusive durante a pandemia. Mas é importante dizer que se você não está bem nesse período de pandemia, se você está angustiado e com medo do futuro, esse é o novo normal, né? Não se culpe por isso, porque o estranho fosse se a gente estivesse todo mundo num estado de normalidade, né? Mas vamos pensar então o antes e o depois, porque eu lembro que, inclusive, essas campanhas de Setembro Amarelo, que normalmente eu sou chamado para pensar e falar sobre ela não está necessariamente ligada à questão da pandemia, porque talvez solidão e angústia seja um processo mais profundo e a longo prazo na sociedade do que a gente pode imaginar. Eu costumo pensar o período antes da pandemia como se a gente estivesse andando no meio da multidão, e aí a gente tem algumas questões em relação aos nossos laços sociais, aos nossos comportamentos, as pessoas que a gente consegue se comunicar, falar o que está sentindo. Então eu costumo falar que antes da pandemia nós éramos um solitário na multidão. Né? Apesar da gente poder estar em volta de várias pessoas, a gente transitar na escola, no IFAL, conseguir transitar pelo centro urbano de uma maneira muito mais livre do que hoje, a gente ainda se sentia solitário e angustiado. Né? Talvez há um processo social que nos produzia como solitário na multidão. E agora na pandemia, né, então pensando antes e depois, talvez a gente tenha um processo que estamos todos juntos, sozinhos, né? Todos juntos, isolados durante a pandemia, todos nós mais ou menos compartilhando uma mesma experiência de angústia pela pandemia, porque a pandemia é praticamente global, mas apesar de estarmos todos juntos, nós se sentimos sozinhos e angustiados. E o antes e depois também é importante, me ajuda a pensar algumas coisas, porque às vezes para a gente fugir de alguns conflitos que são permanentes em nós, de algumas angústias que nós vivenciamos em nós mesmos, a gente tem uma certa estratégia de fugir da nossa própria subjetividade. Qual é essa estratégia? Idealizar o passado. Né? Às vezes a gente idealiza o passado e fala, eu era feliz antes e não sabia. Esse eu era feliz antes e não sabia era para entender que talvez alguns dos nossos conflitos internos já existiam antes, mas a gente não enfrentou naquele momento e permanecem agora. E aí, quando a gente tentar fugir desses conflitos, a gente idealiza o passado, como se fosse, como eu, por exemplo, que já passei pelo ensino médio há um longo período, não quero falar a minha idade aqui, falar assim, eu era feliz no ensino médio, mas eu não sabia. É claro que quando eu estava lá no ensino médio, sem pandemia, eu já tinha as minhas dúvidas, os meus conflitos, as minhas angústias próprias da adolescência, para além dos contextos que estejam dado agora com a questão do Covid-19. E o que a gente faz para fugir? A gente idealiza o passado. Então, olhando para antes da pandemia e olhando para como a gente está enfrentando agora, eu diria que a gente tem duas temporalidades.
né? E aí a gente entra em conflito por causa dessas temporalidades. Antes da pandemia, a gente tinha uma exigência, então eu gostaria de falar de uma noção de sujeito, quando a gente fala assim, o que nós somos? Né? O que são os sujeitos? Como é que nós devemos nos comportar no mundo? A gente tinha um modelo de sujeito que era pensado como hiperprodutivista, né, que tinha que fazer uma coletânea de títulos, uma coletânea de currículo, ele tinha que trabalhar a quantidade maior possível no menor tempo. Eu tinha que ser um sujeito extremamente eficiente, né? Apesar de que esse modelo de sujeito da temporalidade do segundo do trabalho me impedisse de me pensar a si mesmo, eu tinha algumas questões comigo mesmo, né? Então, eu poderia, por exemplo, citar que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, estatisticamente falando, e ele é o que teve o maior crescimento vertiginoso de um calmante chamado Rivotril. Ou seja, a gente já estava num processo antes da pandemia, onde esse modelo do sujeito hiperprodutivista, esse sujeito que tinha que fazer o maior número de disciplinas possíveis, né, pensando nos estudantes e as estudantes, esse sujeito que tinha que estudar, além das disciplinas correntes, tinha que estudar inglês, francês, fazer balé, o esporte, né, essa é a exigência. E tem um monte de atividades ao longo da vida que coloniza quase todo o seu tempo livre, ele produzia alguns tipos de sintomas, por isso que o Setembro Amarelo está aí já há algum tempo, que é a insônia, as depressões, as ansiedades, que estavam todas postas antes da pandemia. Pois bem, esse sujeito hiperprodutivista, de repente, mais que de repente, é dada uma pandemia mundial onde todos nós temos que nos frear. Pois é, se antes esse sujeito hiperprodutivista que estudava 15 disciplinas correntes no colégio, que tinha que fazer um monte de atividade extra classe, enfim, ele não conseguia se pensar, apesar de produzir alguns sintomas, de repente a gente se vê nós conosco mesmo, né? A gente vai ter que enfrentar primeiro a incerteza do mundo no mundo pandêmico, então aí a angústia, já gostaria de definir daqui a pouco o que seria angústia, né? Eu tenho que me enfrentar a angústia e ainda a incerteza de que eu tenho que me pensar sobre meus próprios desejos, o que eu gostaria de fazer. Enquanto antes eu estava no automático, né? O automático desse sujeito produtivista, agora eu tenho que lidar com os meus próprios desejos e pensar que raios eu faço da minha vida, para onde eu vou, o que eu quero fazer, e será que eu estou no caminho certo? Né? E aí eu gostaria de primeiro pontuar que a angústia não necessariamente ela é ruim. A angústia que não, aquela angústia que é ruim é aquela que eu tento, na verdade, mascarar, porque isso talvez seja um momento importante de eu me pensar enquanto sujeito, o que eu gostaria de fazer, e às vezes, quem sabe não por quê, essa angústia está marcando que eu devo ter algum tipo de mudança de estilo de vida, né? Dar algum tipo de freada. Então, antes eu era uma correria danada, e agora eu tenho que olhar para mim mesmo e pensar, e agora? O que eu vou fazer comigo mesmo? E aí, somado a essa noção desse sujeito produtivista, né, que talvez seja o momento da gente começar a pensar mais nos nossos prazeres, o que a gente gosta de fazer, quais são os meus hobbies, com o que eu gostaria de trabalhar, enfim. Somada a essa ideia dessa angústia, né, que eu tenho que agora lidar comigo mesmo, eu tenho um ideal de felicidade na sociedade que talvez também, eu falo muito talvez porque são hipóteses, talvez não seja o melhor modelo de uma ética de vida, ou seja, um princípio de conduta que eu deveria seguir. E aí a gente poderia falar um pouco das redes sociais, que inclusive estão ativas, né? Primeira coisa, já nos últimos 20, 30 anos, a gente trabalha com o ideal de felicidade, onde a gente não pode se frustrar. Né? Parece que, inclusive, a educação dos filhos é criar uma grande redoma entre eles e evitar ao máximo, como se isso fosse possível, qualquer tipo de frustração. É importante dizer que as frustrações fazem parte da vida, elas são talvez importantes para a gente se pensar, e talvez uma vida intensa e com uma experiência marcada, onde eu tenha algum tipo de aprendizado sobre ela, é uma vida onde a frustração ela é um dos meios onde eu tenho que viver e conviver com isso, né? Não tem jeito. Então, qual que é esse ideal de felicidade? Eu costumo fazer duas metáforas, né? É como se a felicidade fosse, por um lado, uma vida marcada por um currículo,
Né? Então, o que você é? Ah, eu fiz ensino médio, eu fiz uma faculdade, eu fiz uma pós-graduação, como se isso dissesse algo sobre a sua experiência de vida. Né? Como se eu pudesse me pensar como uma escalada de um sucesso, de marcação de títulos. Né? E aí eu deixo tudo de fora as experiências importantes, como as amizades que eu fiz ao longo do caminho, como os vínculos que eu produzi ao longo desse caminho, os medos e os ódios, angústias e amores que eu produzi com pessoas importantes ao longo desse caminho. E é interessante que a gente marca isso nas pessoas, né? Então, quando a gente encontra um aluno do ensino médio, ou professor do ensino médio, a gente não pergunta o que você ama e odeia da escola, por que você tem certas atitudes, né? Quem que você gosta mais e quem que você gosta menos, e por quê? O que a gente pergunta? O que você vai prestar no vestibular? Aí a pessoa vai prestar o vestibular, vai entrar na faculdade, e aí não contente a gente vai perguntar, já vai estagiar, quando que você vai se formar, se você se formar, se você está empregado, se você está empregado, se você tem um relacionamento fixo, se você vai casar, se você vai comprar um apartamento, se você vai ter um carro, ou seja, a gente modula o que o outro é e o ideal de sucesso daquela pessoa como se a vida fosse uma marcação de currículo. Né? A gente não estimula um nos outros, então falando um pouco sobre a questão da solidão, né? A gente não estimula um nos outros essa marcação e esse falar sobre as nossas experiências, os nossos amores, os nossos ódios, os nossos desejos. Ou seja, a gente não comunica um com o outro o que a gente quer ser, o que gostaria de não ser, as nossas vontades, e a partir daí compartilhar experiências em conjunto, né? Inclusive com os nossos amigos na escola. Ou seja, a gente se pensa e pensa os outros como uma vida modulada por um currículo. E a experiência da vida ela é muito mais complexa e talvez muito mais intensa e importante do que as nossas modulações de sucesso. E por outro lado, a gente também tem um ideal de felicidade somado a esse ideal de currículo, como se a vida fosse estruturada em uma viagem. É ideal do Instagram, né? No Instagram todo mundo passa por lugares interessantes, todo momento estar contente, estar com pessoas felizes e interessantes, como se quando a gente viaja, não é um pouco essa ideia, que a gente tira um monte de foto, conhece um monte de gente legal, vai lá nos monumentos e nas praias e a gente mostra como ali tá legal e interessante. Então a gente se pensa a felicidade como se fosse estruturada uma viagem. Né? A gente se mostra publicamente nas redes sociais como se a vida fosse uma eterna felicidade, com momentos interessantes. E é interessante como isso produz uma certa um compartilhamento de infelicidade com o outro, né? Eu costumo brincar que eu estou lá na minha sala, revisão para a prova, o vestibular, é verdade, é importante, mas a escola não se reduz isso, mas a gente precisa pensar nele. Então, revisão para o Enem, todo mundo sentado, o que acontece? Tem metade dormindo, metade olhando para o teto e as pessoas bocejando na minha aula, aí chega no final da aula, eu falo, galera, vamos tirar uma foto depois no Instagram? Pronto, todo mundo acorda, tá todo mundo contente, todo mundo sorrindo, todo mundo se aglomera no fundo da sala, todo mundo faz pose de positivo, eu posto no meu Instagram e todo mundo fala, é isso aí, professor, você é show, essa aula foi demais, quer dizer, mentira, né, gente? E aí o que vai acontecer? Outros professores vão olhar e vão falar, mas essa turma só dorme na minha aula, quer dizer, ele produz um certo compartilhamento de infelicidade por um ideal de felicidade que não é real, né? As minhas aulas, é claro que tem aula legal, mas tem muita aula chata, é claro que tem gente que gosta das minhas aulas, mas a maioria talvez não goste, talvez isso esteja tudo bem. Ou seja, a gente produz um ideal de felicidade pelo Instagram, que além de produzir esse ideal de viagem, né, como se a vida fosse uma coleção de momentos interessantes, ele produz um compartilhamento de infelicidade nos outros, porque a vida ela é muito mais complexa e intensa, novamente dizendo, né, do que esse ideal dessa viagem que a gente faz pelas redes sociais. Além de que as redes sociais, além de eu não produzir uma reflexão sobre as frustrações da vida, das experiências não alegres dela, eu pelo like e pelo dislike, ou seja, por uma lógica de reconhecimento que é legal e que não é legal, eu acabo olhando e compartilhando aquilo que eu acho que faz parte da minha idealização de uma vida bem acabada. Né? Além dessa questão de eu não olhar para as minhas próprias frustrações e não exibi-las
pelas redes sociais, eu produzo bolhas de idealizações que não são necessariamente a realidade fustigante e às vezes intensa que a vida é, né? Eu produzo bolhas. É interessante do meu ponto de vista, mas muito triste, de como as redes sociais ela produzem determinado tipo de bolhas que um modelo de vida que eu acho que é bem acabado, apesar de não necessariamente eu segui-lo, eu achar que é a verdade do mundo. Né? Eu excluo, ou seja, eu simplesmente paro de seguir, eu simplesmente bloqueio outras pessoas, eu simplesmente paro de fazer interações virtuais com determinado grupo de pessoas, porque eu acho que aquela idealização de mundo é o mundo mais bem acabadas e o resto das pessoas estão completamente equivocadas com seu próprio estilo de vida, ou com a idealização delas do estilo de vida. Essa idealização das redes sociais produzem bolhas que, de um certo sentido, fazem uma produção da intolerância. Né? Eu acho que meu estilo de vida é o mundo. Quer dizer, eu não entendo alteridade e diferença. Eu consigo, olha só, para a gente problematizar novamente, que às vezes a gente se pensa muito pouco, né? Eu consigo me pensar melhor quando eu tenho contato com pessoas que são diferentes de mim, porque a diferença que está nela, ela produz um certo tipo de estranhamento, que eu vou olhar para mim e vou me entender melhor de uma pessoa diferente, mas que tem uma produção de um desejo muito próprio e singular. Quer dizer, excluir a diferença, como a gente faz pelas redes sociais, ela é muito perversa no sentido de que eu não consigo olhar para a minha própria interioridade. Né? Talvez agora na pandemia a gente esteja num momento que a gente não saiba, né? Porque a gente não treinou, a escola não nos estimulou, as redes sociais não é pedagógica nesse sentido, para que eu possa olhar para a minha própria interioridade, olhar para os meus conflitos, onde eu possa fazer algum tipo de elaboração sobre mim mesmo. Né? Eu tento fugir disso, porque não há nenhum tipo de processo na sociedade que me ensina isso, e muito pelo contrário, né? A lógica das redes sociais, elas produzem um outro tipo de olhar para mim, que eu olho para mim e para os outros como se fosse todo mundo um espelho de mim, e não uma diferença, e eu não consigo produzir algum tipo de reflexão sobre os meus próprios desejos, né? Pois bem, então a gente vive nesse... Eu voltou a outra intérprete. Então a gente vive nesse mundo. Então, primeiro, né? Por um lado, por esse sujeito que ele não olha para si mesmo e ele não olha para a sua própria temporalidade do seu desejo. É o sujeito hiperprodutivista. A gente vive também pelo fenômeno das redes sociais uma colonização quase completa do mundo do trabalho, no mundo do lazer, da família, de outros tipos de relacionamento, né? A gente está estudando escola pelo WhatsApp a todo momento, respondendo mensagens de colegas de trabalho no sábado à noite. Enfim, a gente vive esse mundo desse sujeito hiperprodutivista que não produz laços sociais. E aí, quando a gente se vê, então, isolado na pandemia, a gente se sente angustiado porque não que a gente não era solitário antes, mas agora a gente vai ter que lidar com essa solidão numa outra temporalidade, que é a temporalidade dos nossos próprios desejos. A gente vai ter que aprender a lidar com isso. E aí eu gostaria aqui de dar algumas dicas. A gente tem que pensar no que a gente gosta, para além do tempo do estudo, dos nossos hobbies, e produzir experiências em comum com outras pessoas, que eu possa compartilhar esse tipo de reconhecimento que eu tenho sobre mim, daquilo que eu estou fazendo. Por outro lado, eu tenho que entender que esse ideal de felicidade que está presente na sociedade, que primeiro, que felicidade fosse uma coletânea de títulos, de posições, de carreira, ela é, na verdade, muito pobre pela experiência de vida, né? Talvez uma vida bem acabada, uma vida que é interessante e realizada, é aquela que sabe lidar com os fracassos, né? Com a coletânea de fracassos, que talvez a gente tenha mais fracassos que sucessos na vida, né? E o importante é que eu aprendo muito sobre mim e meus desejos a partir dos fracassos, elaborá-los, né? Isso por um lado. E por fim, né, esse ideal de felicidade que pensa
a vida como se ela fosse estruturada numa viagem, como se eu só encontrasse pessoas interessantes, como se eu só olhasse ambientes lindos e maravilhosos, como se eu gostasse de tudo aquilo que eu faço, né? Que aí, mais uma vez, isso produz uma infelicidade compartilhada no outro, que não se reconhece nesse ideal de viagem, acha que o outro ele é super feliz e a minha vida ela é um caminho de percalços e assim vai. E também pensar que eu preciso olhar para a diversidade do mundo e a diversidade das pessoas para que eu possa me pensar. Né? As pessoas que pensam diferente de mim, que são da minha religião, de outras religiões, que são de outros modelos de vidas e estilos de vidas, elas me ensinam sobre o meu próprio estilo. É pela diferença e pelo contraste dessa alteridade e diferença que eu consigo me pensar melhor e olhar para a minha interioridade. Né? Então, o momento agora da pandemia, dessa outra temporalidade que quebrou o tempo do trabalho de uma maneira muito radical, é o momento para eu olhar para os meus desejos, para os meus hobbies, para as pessoas que são importantes para mim dialogar, olhar, claro, por que não, para os meus fracassos e insucessos, e olhar para as outras pessoas que tiveram processos semelhantes e compartilhar essas experiências em conjunto, produzir tipos de vínculos para que eu consiga não ser mais nem um solitário na multidão quando essa pandemia acabar, e quando estivermos todos juntos, que nós estivermos todos juntos conseguindo comunicar experiências em comuns. Eu agradeço essa abertura de espaço para que eu possa produzir uma comunicação e uma reflexão também sobre mim, sobre os outros. Agradeço imensamente todas as unidades que estão compartilhando esse espaço para pensar e refletir sobre o Setembro Amarelo e que a gente consiga discutir sobre saúde mental ao longo de todo o ano. Muito obrigado a todas e a todos.